Esse é o resumo do módulo 3 da formação de instrutor de primeiros socorros. Vamos falar inicialmente aí do controle de hemorragia nas emergências traumáticas. Ora, o que é, na verdade, uma hemorragia? É o extravasamento de sangue, né? Dali do vaso. Esse extravasamento pode ser para fora, que a gente chama de uma hemorragia externa, ou para dentro aqui do próprio corpo. E esse extravasamento de sangue pode trazer várias repercussões hemodinâmicas aí para o paciente. Então, nós temos que utilizar justamente técnicas de controle de hemorragia para atender essa vítima em primeiro socorro rapidamente. Temos uma classificação, né? Tipos aí de hemorragia. Ela pode ter uma classificação anatômica, que nós chamamos aí justamente de arterial, venosa e capilar, sendo que a mais preocupante aí neste cenário é um sangramento arterial e venoso, né? Pois capilaridade tem uma chance, aí, uma estatística menor de levar o paciente a um choque, por exemplo, do tipo hipovolêmico, choque hemorrágico, né? Choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. E temos também a segunda classificação, que é a classificação clínica. Essa classificação é justamente por ela ser interna ou externa. E como é que eu vou utilizar? Quais são as técnicas que eu vou utilizar em primeiros socorros, justamente para controlar essa hemorragia? Por exemplo, de uma lesão musculoesquelética envolvendo uma fratura, uma luxação, uma entorse, eu vou utilizar técnicas, né, de controle justamente para estabilizar e imobilizar essa lesão, essa fratura, esse entorse ou essa luxação. Em membros inferiores, eu tenho aí, posso utilizar talas, crepom ou o próprio VQIL, né, que é um equipamento importante aí para imobilização, se disponível, claro, no seu serviço. As talas ela pode ser de papelão, talas de madeira, talas moldáveis, e aí vai dependendo do seu serviço, você pode utilizar. Aí, neste cenário, você precisa entender que eu preciso imobilizar uma fratura após duas articulações, né? Ou seja, dois socorristas na cena. Um primeiro socorrista ele vai fazer justamente a estabilização dessa fratura em uma articulação distal e a outra proximal à lesão, fazendo justamente a técnica da estabilização. Logo após a imobilização, utilizou as talas disponíveis, depois eu venho com o crepom para fazer essa imobilização completa, ou com o VQIL. Em uma situação de ferimentos ou curativos por uma lesão ou um acidente doméstico ou qualquer tipo de lesão aí no cenário, para você prestar o primeiro socorro, primeiramente você tem que entender qual é o tamanho, a extensão, aonde é esse ferimento, para você fazer o curativo adequado. Se for uma situação de evisceração, nós não devemos, em momento algum, colocar essas vísceras para dentro. Devemos cobrir com uma gaze, ou se você tiver justamente aí crepom, ou até mesmo um pano limpo, você deve umedecer com soro fisiológico, né? Essa gás, esse crepom, esse pano limpo. E após umedecer com soro fisiológico, você deve fechar as bordas com espaladrapo. Isso é muito importante você fazer. Em caso de amputação, essa amputação traumática em uma cena onde um membro inferior ou um membro superior ele é amputado traumaticamente, dependendo aí da força, da energia que foi desse acidente. O que é que devemos fazer? Neste momento, não devemos deixar o membro amputado lá. Devemos colocar-se disponível em um saco e em um outro saco ou um vasilhame que você tenha, em uma outra estrutura, você deve colocar o membro que foi amputado, de forma que ele não fique em contato direto com o gelo aí que você conseguiu colocar. Isso é muito importante. Em situações de trauma craniano que envolva um TRM, um trauma raquimedular, você deve, como operador de primeiro socorro, justamente realizar a estabilização manual da cervical, né? É contraindicado aí para o profissional em primeiro socorro a utilização de colar cervical. Deve pedir ajuda ao serviço especializado e logo após o pedido de ajuda você faz justamente a estabilização manual. Em
quadros aí de queimaduras. Entender que